Graça e paz. Vamos continuar falando hoje a respeito de parábolas. E nós vamos falar hoje de uma parábola que está aqui em Lucas 12, a partir do versículo 13. E aqui Jesus Cristo ele começa a falar um pouquinho sobre dinheiro, a visão dele, né, sobre a questão do dinheiro. E no verso, Lucas 12, no verso 13, ele conta essa parábola por causa dessa pergunta. Está dizendo assim: e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Primeiro, esse homem, né? Jesus ele percebe que o pedido dele era por cobiça. Por quê? O irmão teria que repartir com ele a herança. Se o irmão, a herança geralmente é recebida dos pais. Então os dois com certeza receberam a sua parte. E ele ou gastou a sua parte ou ele queria mais do que lhe era devido. Pelo que dá a entender aqui é que ele queria mais do que lhe era devido. Tanto que Jesus fala, né? Que fala sobre a avareza, guardai-vos da avareza. Então, a intenção do coração dele era a cobiça. Aí Jesus começa a falar uma parábola. A partir do verso 16, fala assim: propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Tudo dele é os meus, né? Os meus celeiros, os meus frutos, as minhas novidades, os meus bens. E direi a minha alma. Então ele conversando com ele mesmo, né? Ele disse, olha, né? Foi falando daquilo que ele tinha. E direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então aqui nós podemos entender duas coisas. Que o Senhor Jesus Cristo está falando de não adianta nós termos uma riqueza material se nós não tivermos uma riqueza espiritual. Ele não está condenando a pessoa ter o dinheiro ou não ter. Nós podemos ver, por exemplo, Abraão. Abraão era riquíssimo em coisas materiais, mas ele era riquíssimo em Deus. O coração dele não estava no dinheiro. O problema é onde está o nosso coração. E o coração de Abraão não estava. Tanto que quando ele se separa de Ló escolhe a melhor terra, a melhor planície, onde era mais verde. E Abraão nem se preocupa com isso, fala: Ló, escolhe onde você quiser, leva o gado que você quiser, faz o que você quiser. Tipo assim, eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque o coração de Abraão não estava na riqueza. Mas o coração desse homem aqui que está perguntando para Jesus, ele está justamente no dinheiro. Porque ele já tem o que é seu e ele ainda quer que o seu irmão reparta com ele aquilo que é do irmão. E outra coisa que nós podemos ver, quando o Senhor fala, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia me chama muita atenção, porque a igreja de Laodiceia é a igreja que, se nós formos olhar, é a última igreja da dispensação da graça. Ou seja, a igreja do nosso tempo. E Laodiceia era uma cidade muito rica. Lá tinha uma escola de medicina, eles produziam colírio. E o Senhor Jesus fala, né? Eu aconselho que você compre o colírio de mim para que possa ver. Eles tinham uma rede bancária, imagina, naquela época. E eles produziam uma lã preta também, que eles comercializavam. Então era uma cidade muito rica. Estava vendo um documentário, nessa cidade hoje, né? A localização é na Turquia. Tem um sítio arqueológico lá. Até pelo sítio arqueológico você vê que era uma cidade assim, pomposa. Era uma cidade pomposa. E aí Deus chama ela fala que a cidade, a igreja lá era espiritualmente miserável. O Senhor fala, né?
Você não sabe que você é cega, nua. Conselho que de mim compre, né? Vestes para que cubra tua nudez. E eles fabricavam vestes, né? Porque eles tinham a lã lá. Colírio para que veja. Eles fabricavam colírio, mas eles não enxergavam. Aconselho que de mim, né, compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. E eles eram ricos materialmente, mas espiritualmente eles eram miseráveis. Miseráveis. Então, o Senhor está mostrando aqui esse homem. Ele tinha em abundância, mas ele cometeu alguns erros na vida dele. Alguns erros, né? Que o Senhor chama ele de louco. Louco é uma coisa de uma pessoa nécio. Nécio quer dizer uma pessoa que não tem nenhuma dependência de Deus. Então ele comete alguns erros aqui. 5 posturas erradas que eu vejo na vida desse homem. Primeiro, buscar ou qualquer pessoa, né? Buscar a Deus apenas por coisas materiais. Nós vemos muito isso, infelizmente. Pessoas que buscam a Deus só por coisas materiais. Pessoas que são avarentas, que têm dentro de si cobiça, que têm inveja. Isso aí são coisas que contamina. Deus está falando, olha aqui, onde está o teu coração? Você pode ser rico, como Abraão, de dinheiro, mas rico em Deus. Tem que saber que nós temos que ser ricos em Deus. Aonde o dinheiro está na nossa vida? Ele está tendo prioridade? Porque se ele estiver no primeiro lugar, se ele estiver ocupando o lugar de Deus, nós estamos loucos como esse homem aqui. Você está louco igual esse homem. Por quê? Porque ele preocupou a vida dele só em buscar coisas materiais. Esse foi o primeiro erro dele. Segundo, né, achar que nós somos autossuficientes. Ele achou que ele era autossuficiente. Ele conversou com ele mesmo e falou, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele mesmo foi decidindo. Nenhuma dependência de Deus. Por isso ele era louco. Terceira coisa, achar que você tem controle sobre o seu futuro. Ele virou e falou assim para a alma dele, olha, agora direi a minha alma, né? É o verso 19, direi a minha alma, alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Quem disse que ele ia viver muitos anos? Ele era louco também de pensar, né? De achar que ele tinha controle sobre o seu futuro. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não é mesmo? Quarto, viver de forma a desperdiçar tempo. Ele gastou o tempo dele todo em adquirir riquezas materiais, mas ele não gastou tempo para adquirir riquezas espirituais, a verdadeira riqueza. Ele não gastou tempo para isso. E a quinta coisa, não está preparado para o dia do acerto de contas. Nós temos que estar preparados para esse dia. Por quê? Porque Jesus ele pode voltar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas eu também posso morrer daqui a 5 segundos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana. Sei. Então eu tenho que estar preparada para esse acerto de conta. Aonde está o meu coração? Aonde está o teu coração? O que tem tido primazia na nossa vida? O Senhor Jesus aqui não está falando assim, olha, guardai-vos da avareza. Guardai-vos da cobiça. E 3 verdades. A vida nos reserva grandes surpresas. Esse homem aqui, né, a vida reservou para ele grande surpresa, porque no pensamento dele ele não ia viver muitos anos, ele ia folgar, ele ia gastar, ele ia poder fazer muita coisa, porque estava com muita abundância de bens, muita abundância de dinheiro. Mas a vida reservou uma surpresa para ele, né? Naquela noite ele iria morrer. E Jesus ainda pergunta, né? Para quem vai ficar os teus bens? Aqui, olha, o 20. Mas ele disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Será que ele tinha família? Né? Não está falando aqui, era uma parábola, né? Era uma comparação. Mas talvez essa pessoa nem tinha família. Tem pessoas que nem têm família, vai deixar para o governo, vai deixar... Né, eu vi uma reportagem de uma mulher riquíssima aí que morreu e largou os bens para 2 cachorras, 2 cachorrinhas que ela tinha. Então, às vezes, não tem nem para quem deixar. E vive ali aquela vida, né,
só pensando em ter, esquece de ser. Esquece do ser. Outra coisa, né? Nada nós levamos. Ele aumentou os celeiros, ele tinha recebeu, né, uma colheita muito grande, fez uma colheita muito grande, mas no caixão dele não tinha como ele levar essa colheita. Não tinha como ele colocar nada ali. Não tinha como ele colocar um mínimo grão, né? Ele não podia levar. Porque dessa vida nós não levamos nada. Como o Jó falou, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Né? Ao pó nós vamos voltar, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Do jeito que nós viemos, nós iremos partir desse mundo, não vamos levar nada. A não ser as nossas obras. Elas nos acompanham. Quer seja elas boas, quer seja elas más. Nós vamos ter que dar conta delas. E a terceira verdade. Riqueza não é sinônimo de uma pessoa abençoada. Não é. Às vezes a pessoa é rica financeiramente, mas espiritualmente é miserável, como Laodiceia, como essa igreja de hoje. Igrejas, né, que estão aí, campanha da prosperidade, né, campanha não, gente, é teologia da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Mas quando a gente fala de uma prosperidade saudável, se você tem ausência de necessidade, você é próspero. O problema é quando a pessoa acha que prosperidade está em coisas materiais. Prosperidade não é apenas coisas materiais. Prosperidade é você ter saúde, é você ter uma família abençoada, é você ter amigos, é você ter paz, principalmente ter paz. Tem pessoas que são riquíssimas e elas não conseguem ter paz. Eu vi um vídeo essa semana que passou agora, eu achei muito interessante. Diz que um homem muito rico começou a perder seus dinheiros e aí ele pulou lá de cima do seu prédio e caiu, despedaçou todo lá embaixo. Aí lá embaixo passou um mendigo com uns 8 cachorros atrás cantando que a vida é boa, que a vida é boa, cantando assim alegremente que a vida é maravilhosa. O outro estava morrendo, né? Pulou lá do seu prédio porque estava, né, a bolsa lá deu uma queda, ele perdeu o dinheiro, então para ele a vida acabou, porque a vida para ele é dinheiro. O outro estava cantando feliz da vida, um mendigo, né, cheio de cachorro lá, puxando essa carrocinha e cantando que a vida era boa. Então, a vida é boa. A vida é boa. É nós que fazemos, às vezes, ela ficar ruim para cada um de nós. Porque é onde nós colocamos o nosso coração. Então, a prosperidade não é ter uma conta bancária gorda, mas é você não ter necessidade de nada. Você não tem necessidade de paz, não tem necessidade de alegria, não tem necessidades, né, de Deus, principalmente de Deus. Porque muitas pessoas estão com necessidade de Deus. Estão com necessidade, né? Estão com um buraco na sua alma e que só Jesus pode preencher. Então, que nós possamos aprender com essa parábola a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Esse homem colocou valor demais na riqueza e não adiantou nada, né? Porque ele não aproveitou nada dessa riqueza. Eu quero ler uma outra parábola que também tem a ver com a questão financeira. É Lucas 16, do 1 a 8. É a parábola do mordomo infiel. Fala assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. E disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80.
E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjearei com amigos, com as riquezas das injustiças, para que quando estas vos faltares, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. O que Jesus estava falando aqui a respeito deste mordomo? Esse mordomo, né, ele tinha talento, ele tinha capacidade. Mas nós podemos ver uma coisa, ou ele era preguiçoso, né, ele começou a dissipar os bens, né, do seu senhor. Mordomos, você sabe que nós somos mordomos, né, de Deus. Nós apenas somos mordomos, nós não temos nada. Nós somos mordomos. Só que esse mordomo aqui, claro que ele era um administrador, claro que ele tinha capacidade, claro que ele tinha talento. E ele é inteligente também, nós vamos ver que ele é inteligente. Só que acontece o seguinte, ele foi acusado, né, lá do seu senhor, por outras pessoas que chegaram ao seu senhor e disse, olha, o seu mordomo está dissipando seus bens. Então ele chamou o mordomo e disse-lhe, né, que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu, né, cavar não posso. Ou seja, eu não tenho mais condições. Talvez ele já fosse velho, né? Mendigar, eu tenho vergonha. E aí ele pensou assim, mas ele era inteligente. Olha como esse mordomo, ele era infiel. Podia ser preguiçoso. Tinha talento. E era inteligente. Ele falou assim, o que eu vou fazer? E aí, o que ele fez? Ele começou a chamar todos aqueles que deviam ao seu senhor. E ele começou a dar descontos para aqueles devedores. Ah, você deve quanto? Você deve 100? Então paga 80. Ah, você deve 80? Paga 30. E assim ele foi fazendo. E assim ele foi fazendo por quê? Por duas situações. Primeiro, que se ele perdesse o emprego, a sua mordomia, ele estava ganhando crédito com os devedores. Porque os devedores iriam ficar devendo favor para ele. Quando ele fosse, né, despedido, aqueles receberiam ele na casa dele. Porque falasse, não, ele foi generoso comigo, eu devia 100, ele deixou eu pagar 80. Não, eu devia 80, ele deixou eu pagar 50. Então ele foi inteligente, ele falou assim, olha, eu vou dar desconto para eles, aí eles vão ter que me receber na casa deles depois. É isso que ele está falando. No verso 5 ele fala assim, no 4, ó, eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Quem que receberia ele nas casas? Os devedores, que ele estava dando desconto. E ele estava dando um desconto, não era do dinheiro dele não, era do dinheiro do seu senhor. Mas ele recebeu para o seu senhor. Porque antes, certamente, ele deixava para lá. Ah, queria pagar, pagava, que não ia pagar, não pagava, ele não chamava as pessoas. Tanto que ele estava sendo acusado que ele estava dissipando os bens. Ou seja, ele não estava recebendo. Mas quando ele viu-se em perigo de perder a sua mordomia, de perder o seu cargo ali, ele tomou uma atitude. Então ele tinha capacidade. Ele era inteligente. E ele também era o quê? Ele era perspicaz. Ele pensou e ele colocou um plano em ação. E aí Jesus fala assim, né, o verso 8 fala assim, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, que ele nos deu dons, ele nos deu talento, mas o que nós temos feito com isso? Será que nós estamos sendo igual esse mordomo aqui? Nós estamos dissipando os bens, nós estamos deixando para lá, nós não estamos nem aí, nós estamos sendo preguiçosos. E aí ele está falando, né? Aquele que é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Às vezes você é fiel naquele cargo simples que você tem na igreja, mas Deus está vendo. Talvez você é fiel, né, na sua oferta que é pouca, mas Deus está vendo, não importa a quantidade. O Senhor vai te colocar no muito. E ele está dizendo que eles são mais prudentes, porque na hora, o que ele fez? Ele usou estratégia, ele usou uma inteligência. E o que o Senhor tem nos dado? O Senhor tem nos dado, olha para você ver,
inteligência emocional, inteligência espiritual, fé, força de intercessão. Né? Nós temos aí o nome de Jesus Cristo, que nele há todo o poder. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que é Deus. E a palavra de Deus fala em Hebreus 1,14 que os anjos são ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ou seja, nós estamos desperdiçando, será que nós estamos pegando os bens do nosso Deus? Todos esses bens que Ele tem nos dado, que são dons, talentos, inteligência emocional, inteligência espiritual, palavra, Espírito Santo, anjos, fé, o poder que é no nome de Jesus. O que nós estamos fazendo com todos esses bens do nosso Deus? Que tipo de mordomia você vai apresentar para Ele? Que tipo de mordomia? E aí Jesus elogia, né? Fala que esse homem, ele é mais prudente, o filho da treva, esse homem que era infiel, ele foi mais prudente do que a igreja. Que muitos que estão desperdiçando o seu talento, que não querem saber de fazer nada, que não querem saber, né, de estar trabalhando para o Senhor com interesse de coração. Porque esse homem aqui, ele era capacitado. Todos nós somos capacitados. Todos. Não existe, porque nós somos membros de um corpo. O corpo, a cabeça é Jesus. Da cabeça vem todos os comandos para todo o corpo. Ou seja, todo o corpo recebe comando. Agora, o que nós fazemos com esse comando? Nós somos, né, como aquele galho que está lá na videira, recebendo a essência da videira, a vida da videira, recebendo, né, a seiva de vida, todos os nutrientes para o galho produzir o fruto, mas não produz fruto, aí o que vai ser? Vai ser cortado e lançado no fogo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, se você for fiel no pouco, no muito você vai ser colocado. Mas se você também não for fiel no pouco, você nunca vai chegar no muito, nunca vai chegar. E o problema é que muitos já querem chegar no muito. Como quem diz o ditado, né? Chegou hoje e já quer sentar na janela. E não é assim. E não é assim. Primeiro vem o pouco, primeiro vem o primeiro degrau, o segundo degrau, até chegar, né, aonde Deus ele quer nos dar. Porque a palavra de Deus fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas também, quando nós olhamos para a parábola dos talentos, que depois nós vamos falar sobre ela, o que tinha 10, um que enterrou o seu, Jesus mandou tomar dele e dar para o que tinha 10. Ou seja, aquele que mais trabalha ainda vai ter mais trabalho. Por quê? Porque ele produz. Porque ele produz. Porque ele tem frutos para apresentar para o Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a próxima parábola. Em nome de Jesus.